Bom dia, turminha do sétimo ano! Vamos lá iniciar mais uma aula de história, certo? Bom, o conteúdo de história que a gente estava vendo até então, estávamos falando sobre Europa, né? Vimos várias coisas que aconteceram lá na Europa, muito desenvolvimento, muitos conflitos em relação, principalmente no último tema que a gente viu, em relação às igrejas, formação de novas igrejas. E a gente viu, então, um pouquinho do que aconteceu ali na Europa, naquela transição saindo de Idade Média, entrando na Idade Moderna. E vimos bastante transformações, certo? Porém, hoje, nós vamos iniciar a unidade 4. Tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Nós vamos iniciar a unidade 4. E a unidade 4, nós vamos falar de Brasil, certo? Então, nós vamos deixar um pouquinho de lado a história europeia, que a gente já viu um pouco, e vamos falar um pouco de Brasil agora, beleza? Vamos iniciar, então, com a questão da colonização. Isso a gente já viu um pouquinho em geografia, já vimos um pouquinho em história, a questão da colonização no Brasil. E foi então quando os portugueses, vêm de Portugal e encontram as terras que hoje seria o Brasil e vão dominar e explorar o local, certo? Devido às grandes navegações que a gente estudou, o desenvolvimento lá na Europa, com a questão do renascimento cultural, do comércio, a burguesia se formando e vai então essa burguesia, esses comerciantes em busca de novas rotas, explorando o mar e então buscando também novos continentes, certo? Novos lugares para fazer comércio. Tá? Então, devido a esse desenvolvimento que a gente viu lá na Europa, vai ter consequências, então, aqui no Brasil. Tá? Então, esses portugueses, com tanto desenvolvimento europeu, chegam aqui nas terras onde hoje é o Brasil e vão dominar o lugar. O termo colonização, gente, vem da palavra colo, em latim, certo? Que significa eu moro, eu ocupo a terra, eu cultivo. O que dá mais certo aqui para nós seria eu ocupo a terra. Ele vem ocupando e explorando, no nosso caso aqui. Tá? Em algumas outras colonizações, como nos Estados Unidos, teve vários tipos de colonização, E isso deu mais certo com eu moro, eu ocupo, eu cultivo. Tá? Se bem que depois, muitos portugueses vieram morar, mas de primeiro momento não. Eles vieram, ocuparam a terra sim, e cultivaram, que a gente vai ver, a cana-de-açúcar, tá bom? Então, o significado de colonização. Eu pego essas terras, eu moro nela, eu ocupo, eu cultivo e faço o que eu quero dessas terras. Isso é o significado, então, de colonização e foi exatamente o que os portugueses fizeram aqui com o nosso Brasil. Ocuparam, colonizaram e, um pouco além disso, exploraram, tá? Então, vamos lá, a partir de 1500, com a chegada da expedição, Pedro Álvares Cabral, toda sua frota chega, reconhecendo, então, essas terras brasileiras e fazendo dela colônia, certo? Lembrando que a Igreja Católica fez o Tratado de Tordesilhas, o Papa assinou o tratado, a gente viu isso já, Que era uma linha imaginária que dividia a América. Esse mapa é muito antigo, eles não tinham noção. Lembra que a gente falou em aula? Eles não tinham noção do tamanho da América. Então, para eles, não era tão grande. Não fazendo um tratado, uma linha que dividisse mais ou menos onde está aqui, ia ficar uma grande parte para Portugal e uma parte para a Espanha, mais ou menos igual. Porém, a gente sabe agora que essa linha não foi nada justa. O Tratado de Tordesilhas deu bastante continente para a Espanha e pouco para Portugal. Tá? Então, de primeiro momento, a gente sabe que
essa linha, né, do Tratado de Tordesilhas, deixou o Brasil de um tamanho bem pequeno, praticamente só a região do Nordeste hoje, tá? Então, o Brasil se inicia, né, com a colonização, principalmente na região do Nordeste brasileiro, certo? Só depois de muitas décadas, muito tempo, é que vão adentrando e aumentando esse território, tá? Acho que vocês lembram disso. O primeiro interesse dos portugueses aqui nas terras do Brasil foi, né, o interesse pelo pau-brasil, certo? A gente comentou em aula já também, uma árvore muito alta, de 10 a 15 metros, muito boa por causa da sua tinta vermelha. Eles usavam a tinta para várias coisas, né? Como tingimento de linho, o tingimento da seda, do algodão, né? Vários tecidos. E, além disso, né, utilizavam a madeira para móveis e embarcações, que era o auge na época, né? Navios bem grandes, certo, gente? Então, o primeiro interesse foi o pau-brasil. Então, infelizmente, eles tombavam essas madeiras, carregavam os navios, né, que ficavam lotados de pau-brasil, levavam tudo para Portugal e não tinha um esquema de replantar, de reflorestar. Tanto é que hoje o pau-brasil é praticamente extinto, é raro, né, a gente vê pau-brasil, essa árvore, devido a essa questão. Então eles levaram tanto pau-brasil embora e não replantaram, né, que foi só devastando a Mata Atlântica, no caso, que é a região do litoral que eles ficaram, eles não entraram lá dentro da mata, eles ficaram mais ali para o litoral e foram devastando toda essa área, certo? Levando embora o pau-brasil, né? Até que a gente sabe o nome do Brasil, então, vem dessa árvore, né, gente? Conforme foi passando os séculos, né, no século XVI, então, o Brasil foi meio que ultrapassando, o Brasil não, os portugueses, né, vamos dizer assim, os portugueses foram ultrapassando os limites do Tratado de Tordesilhas, tá? Então, eles foram adentrando, principalmente no século XVII, tá? Quem que fazia, né, essas aventuras? Os aventureiros, né? Quem se aventurava a adentrar essa mata fechada que é o Brasil, tá? Então, eram mesmo aventureiros, comerciantes de indígenas. Por quê? Porque eles queriam capturar indígenas. Então, o interesse de entrar para dentro dessa mata, de entrar mais para o interior do Brasil, tinha um motivo econômico, financeiro, como sempre, né, gente? A gente vai vendo que as coisas da história vão acontecendo sempre com segundas intenções, sempre ali o financeiro por trás, né? Então, eles vão adentrar essa mata em busca de caçar índios para poder vender, para poder usá-los como escravos, tá? Uns missionários religiosos. Quem são esses missionários religiosos? Eram os jesuítas que a gente viu no anterior. Tá? Então, os jesuítas que vieram a mando da Igreja Católica buscar novos fiéis aqui na América. Tá? Então, eles vieram para converter e catequizar os índios brasileiros, certo? E quem mais adentrava a floresta? Os coletores dos produtos, né? Para extrair aí os frutos, as coisas que tem na floresta. Tá? Então, tinha aí alguns motivos, claro, adentrar para o interior e atravessar o Tratado de Tordesilhas. Bom, o governo português tinha um monopólio de extração do comércio ao Brasil. O que seria esse monopólio? Ele dominava. Só os portugueses tinham acesso, poderiam cortar para o Brasil e levar embora. Tá? Nenhum outro país podia chegar. Então, o Portugal estava dominando a região, tá? Dominando o lucro, tá? De todo o comércio do pau-brasil.
Bom, vai ter exploração da mão de obra indígena? Sim. O que a gente sabe? De primeiro momento, nessa época, não vieram escravos negros da África para o Brasil. Não existia ainda a escravidão dos africanos. Os primeiros escravos do Brasil foram os indígenas. Né? Triste, né, gente? Qualquer tipo de escravidão. E os indígenas também. Né? Eles viviam aqui nas suas terras como eles queriam, era tudo deles. De repente vem alguém, toma tudo que eles têm e ainda faz eles de escravo. Né? Então, uma coisa que a gente tem que pensar, né? Será que esses índios precisam ser valorizados? Já falou em aulas lá de geografia. Sim, precisam ser valorizados, precisam ser ajudados, precisam ser preservados. Né? Porque era tudo deles. Eles foram, né? Os portugueses foram acabando com eles, dizimando, né? Os indígenas do Brasil que sofrem com essa situação até hoje. Bom, olha lá, a tarefa de penetrar na floresta, cortar as árvores de pau-brasil, carregar as toras de madeira até a caravela, né, os navios desses comerciantes, era tudo feito pelos indígenas. Esses comerciantes, esses portugueses que vinham para cá, gente, eles não pegavam no pesado, tá? Eles capturavam os indígenas, eles faziam os indígenas trabalharem, faziam eles de escravos, tá? E ficava só organizando, comandando, eles não colocavam a mão na massa, né? Eles ficavam só de olho, certo? Conforme vai passando, então, assim, tem várias maneiras deles pegar esses indígenas para trabalhar. A maioria era um trabalho forçado, tá? E como os índios, eles fugiam, se escondiam na mata, conheciam a mata, era difícil para os portugueses alcançá-los e caçá-los, tá? Então, para ter gente suficiente, o que eles começaram a fazer? Fazer troca, chamada de escambo, certo? Então, eles faziam trocas, olha, se vocês trabalharem, né, cortando a madeira, carregando os navios, nós vamos dar presentes, né? Olha lá. E eles davam o quê? Espelhos, chapéus, tecidos, pentes, louças, ferramentas, tá? Como machados, ferras, tesouras, né? Então, bastante coisa, facas, tesouras, enxadas, foices, que eram trocados ali. E esses objetos, gente, começou a ter muito valor para os indígenas, certo? Começou até a ser moeda de troca entre eles, entre tribos. E isso começou a ter um valor muito grande para os indígenas e muitos começaram a trabalhar por causa desses objetos, né? Que para os portugueses era só vantagem. Para os portugueses não valia nada, era muito barato, tá? Mas para os indígenas começou a fazer diferença, porque era tudo muito novo, era tudo muita novidade, coisas que eles nem imaginavam que existia, né? Aí que a gente vê, tá vendo? Olha aqui o Brasil, no Tratado de Tordesilhas, era só esse pedaço, tá vendo o formato aqui do Nordeste? E aqui, não, mesmo o mapa, só que de uma visão diferente, olha as caravelas chegando, onde seria o Nordeste. Os indígenas ali trabalhando, certo? Então, os primeiros explorados da terra brasileira, claro, foram os indígenas, né? Depois, os africanos que foram explorados para trabalhar aqui na nossa terra também. Isso a gente vai ver depois. Aí, gente, no slide anterior ali do livro, falei para vocês que quem tinha o monopólio, quem dominava a região, né, do Nordeste brasileiro ali, eram os portugueses. Eles vieram, eles encontraram, eles dominaram ali, era tudo deles. Porém, não tinham portugueses 24 horas ali no litoral brasileiro para ficar vigiando tudo, certo? Eles vinham, carregavam os navios e iam embora. Ficava um tempo ali sem português. E nesse meio tempo, outros países vieram em busca do pau-brasil. O pau-brasil começa a ficar famoso lá na Europa, né? E muita gente quer comprar, né? E começa a girar um comércio, começa a dar lucro, né? A venda do pau-brasil. Então outros
espanhóis, franceses, vêm também em busca do precioso pau-brasil, né? Eles vão também se aproximar dos indígenas, né? Faziam aí eles fazerem os carregamentos, faziam bem parecido com os portugueses, tá? Quando Portugal descobre o que está acontecendo, né, que os espanhóis e franceses estão lá também pegando o pau-brasil, que era do Portugal, né, eles vão organizar uma expedição para fiscalizar, então. E aí o governo de Portugal vai começar a colocar a gente 24 horas guardando o litoral do Brasil, tá? Então precisa ter roubo, vamos dizer assim, para ter segurança, né? Então aí eles vão colocar pessoas vigiando. Porém, os roubos não acabam por isso, tá? Olha lá, as invasões continuam, certo? A solução encontrada para evitar essas invasões que continuaram foi povoar, né, gente? Foi colocar portugueses para morar nas regiões do litoral, certo? Havia também outros interesses. A esperança de encontrar metais preciosos no Brasil. Então a ideia foi, né, do rei de Portugal, vamos povoar a colônia, vamos levar portugueses para lá, eles vão tomar conta da localização, se vir espanhóis e franceses pegar o pau-brasil as riquezas, eles vão expulsar, eles não vão deixar isso acontecer, e vai ter gente o tempo todo ali buscando novas riquezas. Quem sabe encontrar ouro, quem sabe encontra prata, diamante. Então a ideia principal era buscar mais riquezas. Quanto mais tempo passarem por ali, quanto mais conhecerem o local, mais fácil de encontrar também, né, o ouro no Brasil, certo? E por que também essas ideias? Porque a Espanha, lá na América Espanhola, né, na região da Espanha, encontraram muita prata, encontraram ouro. Então a esperança era encontrar aqui no Brasil também, né? A crise no comércio oriental. Lembra daquela aula que a gente teve de que o comércio estava dando muito lucro dentro da Europa? Então, por isso que eles faziam novas rotas e contornavam a África, iam comprar produtos na Índia, na China, no Oriente, para vender lá na Europa. Então, eles estavam enriquecendo muito, muito, muito. Porém, conforme vai tendo muito do mesmo produto, muita gente comprando e vendendo o mesmo produto, esse produto acaba ficando um pouco mais barato e os lucros acabam diminuindo. E aconteceu isso na Europa. Então, era tanta gente, era tanto comerciante buscando esses produtos, que chega uma hora que tem até demais e todo mundo já tem, as vendas diminuem, os preços caem. E aconteceu isso então. Devido a isso, o governo, né, o rei, a coroa de Portugal, vai fazer então um investimento dentro da colônia para ter um retorno, para ter lucro, porque o comércio já estava fraco, precisava ter lucro de outro lugar, certo? Então eles vão aí fazer outros tipos de comércio, né, investir no Brasil, e um deles é o cultivo da cana-de-açúcar para a produção do açúcar, certo? Porque o açúcar, na época, era a grande sacada. Era muito caro e tinha pouco. Na Europa quase não se tinha açúcar. Tá? Era tão raro quanto o ouro, ele era até considerado ouro branco. Tá? Então, eles vão investir na produção do açúcar, que é o que vai dar lucro no momento. Bom, a partir de 1530 começou de fato a colonização. Então, 1530, olha, passado 30 anos depois da descoberta, é que se começa a colonização, que começa pessoas a morar ali, certo? Ocupar a colônia. Os portugueses passaram a utilizar o trabalho escravo de indígena na extração do pau-brasil, que a gente já viu, e em outras tarefas, o que provocou conflitos entre colonizadores e nativos, os indígenas, certo? E aí começa a aparecer tanto trabalho, né? Os portugueses ali 24 horas, morando ali, mandando os indígenas trabalhar todo dia, toda hora,
né, os indígenas começam a recuar. Fala, não, de vez em quando a gente encher o navio e cortar madeira é uma coisa. Agora, direto, trabalhando o tempo todo como escravo, não, isso não vai acontecer. Né? Então, os indígenas começam a se revoltar e começam a ter conflitos, onde, infelizmente, muitos indígenas do Brasil vão acabar morrendo nesses conflitos. Bom, aqui a gente já falou sobre o escambo, né? Então, tem conflitos, né? Tem desavenças, tem escambo, tem conflitos e tem amizades e tem acordos. Cada tribo agia de um jeito, né? Cada colonizador agia de uma forma. Então, essas foram as maneiras aí de conquistar os indígenas através do escambo, certo? Olha lá, então, quando inicia mesmo a escravidão, eles reagem de vários modos, declarando guerra aos portugueses, aliando-se a outros europeus. Então, às vezes vinham, né? A gente viu espanhóis, franceses, holandeses, depois futuramente, vêm para o Brasil e eles acabam se aliando com os outros europeus para tentar expulsar os portugueses. Mas a gente sabe que acaba que não dando isso muito certo. Tá? Então é isso, gente. A gente vem a introdução, né? Como foi os primeiros anos, os primeiros momentos de Brasil colônia, tá? Aqui a gente tem uma imagem, né? Olha lá, os indígenas e os portugueses em conflito, eles tentando caçar os indígenas para poder escravizá-los. É uma cena muito triste, porque quem é o dono de tudo são os indígenas, são os nativos, né? E tem que ser, acaba se submetendo à escravidão, à morte, né? Bem complicada a situação, muito triste mesmo. Bom, vocês vão fazer atividades, são 2 páginas, porque tem bastante leitura na atividade. Gente, olha, tem um texto para ler e responder as questões sobre o texto. Tá? Aqui também, aqui, certo? Então, vocês vão fazer 4 questões só. São longas por causa da leitura. Então, vai fazer atividade 1, 2, 3 e 4, certo? Da página 118 e 119. É um assunto muito fácil, muito tranquilo, e tenho certeza que vocês já conhecem e vai conseguir fazer direitinho. Porém, se precisar de ajuda, né, gente? Sempre eu falo todo final de aula. Podem me chamar lá no WhatsApp, certo? Beijo para todos, até a próxima aula.